Olá pessoal, vamos para mais uma questão de matemática. Essa questão diz assim, ó, a reta R de a equação x mais y menos 3 igual a zero e a circunferência de equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 10 são secantes nos pontos A e B. Determine a área do triângulo cujos vértices são o centro da circunferência e os pontos A e B. Questão bem interessante, parecida com a questão anterior, certo, pessoal? Vamos fazer esse cálculo. Para a gente entender melhor, eu vou desenhar a circunferência, certo? Olhando para essa circunferência, o centro dela é menos 2, ó, porque aqui está mais 2, então é menos 2. E aqui tem menos 1, então o centro y é igual a 1. O raio é igual a raiz de 10, certo? Porque aqui está igual a 10, tiramos a raiz sempre. Então, vou fazer essa circunferência. Raiz de 10, pessoal, é maior que raiz que 9. Raiz que 9 é 3, então é um número... Isso aqui é próximo de 3, mas maior que 3, certo? Então, para a gente entender melhor, vamos fazer aqui, desenhar o eixo Y e o eixo X, certo? Aí eu vou localizar essa circunferência. Então, vamos localizar o centro dela aqui, ó. Menos 2 e 1. Então, eu vou dar um espaço de 2 unidades. Não, de 1 unidade mesmo. Menos 1, menos 2. 1 está em cima. Então, o centro está aqui, certo? Como o raio é maior que 3, raiz de 10 é maior que 3, eu vou fazer uma circunferência que o raio é um pouquinho maior do que 3, certo? Se o raio fosse 2, ela seria aqui. Se o raio fosse 3, então ela é aqui, ó. 3 unidades. Então, um pouquinho maior. Pronto, minha circunferência é basicamente isso aqui, certo? A minha equação da reta, que está aqui em cima, ó, x mais y menos 3, eu vou escrever ela na forma reduzida, que é mais fácil da gente interpretar isso. Então, passando o x e o 3 para o outro lado, vai ficar y igual menos x mais 3, ou seja, o coeficiente angular, o m, é menos 1, certo? Então, ele vai descer, vai ser uma reta descendo, passando pelo ponto 3. O ponto 3 está aqui, ó, lá em cima. Então, a reta aí vai fazer esse desenho. Deixa eu pegar aqui uma reta, pegar a cor vermelha, vai fazer esse desenho aqui, ó, certo? Então, ele vai passar em dois pontos aqui. Deixa eu destacar aqui que pontos são esses. Esse ponto aqui, deixa eu pegar a circunferência, eu pegar o ponto, ó, vou passar aqui e passar aqui, ó. Ele quer saber a área desse triângulo, ó. A questão está querendo isso. Para saber a área desse triângulo, eu preciso saber a distância do centro à reta, que forma, no caso, um ângulo reto. Então, vai usar o conteúdo do capítulo anterior, a distância de ponto e reta, né? Para fazer isso, eu vou chamar de D aqui, que é a altura do triângulo. D vai ser a altura do triângulo. A gente sabe que D é igual módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Lembrando que A e B são os números que acompanham X e Y. Então, a distância aí, ó, é igual a 1, certo? Que quem acompanha o X é 1, quem acompanha o Y é 1 também. Então, vou dar um espaço aqui que eu vou multiplicar por alguém ainda, por o x, né? O b é 1 vezes alguém mais o c. O c é menos 3, então menos 3. Fecho e vou tirar a raiz de 1 mais 1. Então, a raiz quadrada de 1 mais 1. É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então, eu tenho que fazer esse cálculo. E no lugar de x e y é as coordenadas do centro. Nesse caso, o x é menos 2 e o y é 1, certo? Então, aqui vai ser menos 2 e aqui vai ser 1. Então, a distância, que é a altura do nosso triângulo, vai ter coordenada. Vai ter a seguinte conta em cima. 1 vezes menos 2 dá menos 2. 1 vezes 1 dá 1. Então, menos 2 mais 1, menos 3, certo? E isso sob a raiz de 2. Aí aqui a distância vai ser igual, ó, em cima
Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, é módulo de menos 4 sobre raiz de 2. Deixa eu descer a tela aqui. Sobre raiz de 2. Ou seja, a distância é 4 sobre raiz de 2, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2, divide o 4 por 2, a distância vai ser 2 raiz de 2. Lembrando, isso é a altura do triângulo, certo? Eu vou ter que baixar esses cálculos, que eu vou precisar de espaço. Então, eu vou colocar esses cálculos lá embaixo, né? Lembrando que é 2 raiz de 2 a altura. Deixa eu colocar aqui. Voltar para o desenho. Deixa eu descer isso aqui também. Ó, o que eu sei agora é o seguinte. Cadê o lápis? O que eu sei agora é D. Vamos lá, vamos olhar para esse triângulo. Vou girar ele e colocar aqui, ó. Certo? Vou colocar ele aqui, vou partir ele no meio, que eu descobri essa distância. 2 raiz de 2, né? Deixa eu conferir lá embaixo. É 2 raiz de 2. Ó, ficamos assim, ó. Essa distância aqui é 2 raiz de 2. Aqui é o raio, certo? O raio é raiz de 10. E eu vou descobrir esse valor aqui, que eu vou chamar de W, por exemplo. Só que a base do triângulo é 2W, certo? Eu vou descobrir o valor de W, aí depois eu quero 2W vezes a altura dividido por 2. Então, vamos descobrir W. W é um cateto, a hipotenusa é raiz de 10, então eu vou fazer a soma dos catetos ao quadrado, ó, W ao quadrado, mais 2 raiz de 2 ao quadrado, é igual a raiz de 10 ao quadrado. Ou seja, W ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado, 2. E aqui dá 10, né? Aqui dá 8, vai negativo, então W ao quadrado é igual a 10 menos 8. W é igual a 2, aí o expoente passa tirando a raiz. W é igual a raiz de 2. Lembrando, a base é 2W, então é 2 raiz de 2, certo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, base 2 raiz de 2 vezes a altura também é 2 raiz de 2 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 dividido por 2. Ou seja, a área é 4 unidades de área, certo? Se for centímetro, 4 centímetros ao quadrado. Então, eu vou colocar assim, ó, 4 unidades de área. Pessoal, finalizamos aqui mais uma questão. Espero que tenha ficado claro para todos. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.